Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal. Ainda tentando digerir aquela derrota para o Huachipato com a atuação patética e bizarra que teve o Grêmio, mas esse vídeo vai falar menos sobre a atuação e mais sobre o Renato e sobre a postura do Renato na entrevista coletiva, que sinceramente me incomodou muito, porque o Renato mais uma vez não explicou o que foi o jogo e mais uma vez, quando ele é confrontado, ele se coloca numa posição assim de que eu é que sei, ninguém mais sabe, e ou estão comigo e quem não está comigo não sabe de futebol. Sabe, uma coisa assim de que ou nós temos o mesmo pensamento ou tu está errado e eu tô certo. Quer dizer, o Renato é invicto, ele não perde nunca. Eu quero falar sobre isso com vocês e sobre algumas respostas que me incomodaram na entrevista coletiva, tá? Então, vamos pra lá. Eu pensei antes de gravar esse vídeo, porque eu sei que um monte de Renazete vai pintar aqui no canal, vai comentar e vai dizer o Cristiano persegue o Renato, isso e aquilo, o que é uma grande bobagem. Eu acho o Renato muito bom técnico, é o maior ídolo que todo e qualquer gremista tem. Mas isso não significa que a gente tem que passar pano para os erros que o Renato comete. E ele comete erros, tem muitos acertos, tem alguns erros. E quando ele comete erros de forma repetida, nós precisamos apontar esses erros para que o Renato corrija. Então, vamos trocar essa ideia. Eu estou pedindo para que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o like no vídeo, mas não se inscrevam depois, tá? Se inscrevam agora, não deixem para depois. Cliquem no botãozinho de inscrever-se, ativem as notificações. E eu quero na largada dizer o seguinte: quando eu falo que as Renazetes vão vir aqui encher o saco, Renazete não é quem gosta do Renato. Eu também gosto e gosto bastante do Renato. Renazetes são aqueles que eu coloco, já falei várias vezes aqui no canal, mas vale repetir. Renazete é o termo que eu uso, obviamente de forma irônica, para confrontar aqueles caras que acham que o Renato tá acima do Grêmio. E aqui para vocês, ó, ele não tá. O Renato pode ser o maior ídolo da história do Grêmio e é o maior jogador da história do Grêmio, não o melhor, mas o maior jogador da história do Grêmio e é um dos grandes técnicos da história do Grêmio e é, mas isso não faz com que ele esteja imune às críticas. E eu não gosto quando o Renato, por exemplo, em geral, quando ele perde, ele faz isso, ele atira para qualquer lado. E eu nem falo de atirar para a imprensa, porque jogar a responsabilidade nas costas da imprensa é a coisa mais fácil do mundo. A imprensa não escala o Galdino, por exemplo. A imprensa não escala o Rodrigo Eli, tendo o Gustavo Martins à disposição. A imprensa não monta um time com aquele rombo no meio-campo. Quem faz isso é o Renato. A imprensa está ali simplesmente para perguntar ao Renato. Se o Renato vai responder ou não, bom, quem define é ele. E a gente, do lado de cá, faz a avaliação. Só que o Renato não responde. Ele fica naquelas de, pois é, vocês queriam o quê? Queria que eu escalasse um time com jogadores cansados? Eu ia perder o jogo. Sim, cara pálida, tu perdeu. Tu perdeu o jogo para um time sem nenhuma qualidade e perdeu preservando os caras. Vem cá, que mania de preservação que tem o Grêmio. Será que o Renato não aprendeu com o Jorge Jesus quando ele esteve aqui no Brasil como é que se faz para preservar jogadores? Aquele time que o Flamengo tinha, o Jorge Jesus, gente, preservava em todos os jogos, mas preservava um, preservava dois, no máximo, nunca um time inteiro. Aquele Flamengo multicampeão de Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, aquele super Flamengo do Jesus, todo jogo um era preservado, mas num dia era o Rafinha. Na quarta-feira era preservado o Everton Ribeiro e o Gerson, os dois fora, o resto titular. No sábado seguinte, Bruno Henrique e Felipe Luiz. Na outra quarta-feira, Rodrigo Caio e Arão. Na outra semana, Gabigol, Pablo Mari. Então sempre tinha alguém preservado. Nunca era ou os 11 ou nenhum. O Renato faz isso, cara, ou os 11 ou nenhum. Até quando colocou time misto agora contra o Huachipato, mexeu em posições que eram nevrálgicas. Nevrálgicas ao time, até time misto. Não era time misto, era time reserva, né? Que tinha de titular ali? O Vijaçante, o Cristaldo e o Diego Costa. Era isso que tinha de titular. E aí na entrevista coletiva aquela coisa assim de quem tá comigo, quem não tá, não posso fazer nada. Eu entendo de futebol. Do tipo assim, a única visão que serve é a minha, a visão de vocês não importa. Eu não duvido que o Renato saiba mais de futebol
do que a imprensa inteira, se for o caso, me incluindo nisso, não tem problema, o técnico é ele, não somos nós. Agora, a única visão certa de futebol não é a dele. Tem dezenas, centenas de técnicos por aí que são melhores que o Renato. Quer dizer que se eles têm uma visão diferente, eles estão errados e o Renato que está certo? O Renato vai por uma linha, gente, que é muito perigosa. Eu não sei por que ele faz isso. Qual era o problema? Teve até uma resposta em que ele disse, olha, o que eu posso dizer assim, meio irônico, de saco cheio, sabe? Pedir desculpas ao torcedor, sabe? Até teve uma resposta que ele fez isso. Mas nas outras, é sempre aquela coisa assim de, pois é, o que queriam que eu fizesse? Era o que eu tinha que fazer. O calendário do futebol brasileiro não tem como. Cara, o calendário de qualquer lugar do mundo. Hoje, por exemplo, estou gravando vídeo na quarta-feira. Hoje à tarde, pela Champions League, teve jogo do Atlético de Madrid contra o Borussia Dortmund, tá? E do Paris Saint-Germain contra o Barcelona. Vocês acham que esses 4 times não jogaram final de semana por seus campeonatos nacionais? Claro que jogaram, porra! Ontem teve jogo, Real Madrid e City, um jogaço. Vocês acham que o Real Madrid e o City não jogaram final de semana pelos seus nacionais? Que não vão jogar no próximo de novo pelos seus nacionais? Claro que vão, gente. Qualquer lugar do planeta, a competição continental é no meio da semana. E no final de semana nós temos as competições nacionais. Mas aqui nós temos o Gauchão. O Grêmio já tinha preservado os jogadores na primeira rodada da Libertadores por causa do Gauchão. Preservou de novo. Gente, só tem uma explicação para a derrota do Grêmio: salto alto. Soberba, essa é a verdade, não custa admitir isso. Não custa admitir, o Grêmio foi soberbo contra o Huachipato. O Grêmio achou que mesmo com time reserva, ganharia dos caras porque os caras são ruins e são lá os 11º, se não me engano, do campeonato chileno. E o Grêmio achou que ia ganhar mesmo com reservas. Não ganhou. O que o Renato tinha que fazer em algum momento era dizer, pessoal, olha só, de fato, algumas coisas que eu pensei no jogo não aconteceram, faz parte, aí sim junta com a resposta, peço desculpas ao nosso torcedor, sei onde nós erramos internamente, vamos corrigir, o torcedor pode ficar tranquilo que esse erro não vai se repetir, desculpa. Sabe no futebol, o famoso, pessoal, mal eu, desculpa, olha só, eu errei, nos equivocamos no planejamento aqui, eu assumo o erro, a responsabilidade é minha, fiquem tranquilos que não vai se repetir. Era isso. Qual é o problema de dizer que errou, gente? Qual é o problema de dizer que errou? E o Renato não faz isso, e isso me incomoda. E incomoda muita gente, é claro, é que alguns torcedores não querem mostrar esse incômodo porque Deus o livre criticar o Renato. Deus o livre criticar o Renato. Gente, vamos aprender uma coisa, quem não aprendeu ainda? Não tem problema nenhum criticar o Renato. O Renato continua sendo ídolo, o Renato continua sendo o maior jogador da história do Grêmio, continua sendo o cara dos 2 gols em Tóquio no Mundial, continua sendo o técnico do nosso Penta da Copa do Brasil, continua sendo o técnico do nosso Tri da Libertadores, continua sendo o maior ídolo, a maior figura da história do Grêmio. Mas isso não é salvo-conduto para deixar o Renato imune às críticas. E nesse caso, a postura que o Grêmio adotou contra o Huachipato e a postura que o Renato adota nas entrevistas coletivas para colocar assim como se ele nunca tivesse errado para nada, gente, pelo amor de Deus, isso aí acaba afundando o Grêmio e isso não é legal não para nossa imagem. Deixem o like no vídeo, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.